Olá, eu sou Blenda Ranieri, eu sou coach de alta performance. Eu ajudo mulheres que desejam encontrar uma vida com mais propósito, significado, prazer e satisfação, a descobrir uma nova área de atuação e ter o próprio negócio. Então, boa noite para vocês todas, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje nós iremos conversar sobre autoestima. Como anda a sua autoestima? Como você se percebe? Eu vou compartilhar essa live aqui, eu te convido a compartilhar também. Hoje vamos falar sobre esse assunto que realmente às vezes atrapalha tantas mulheres, a autoestima baixa, não conseguir fazer as coisas e realmente atrapalha não somente a vida pessoal, como a vida profissional. Eu vi que a Marlene também chegou aí. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Então eu vou compartilhar essa live aqui, te convido a compartilhar também. Nós vamos falar hoje sobre autoestima, de como você pode elevar a sua autoestima para você ter mais confiança, mais segurança no seu dia a dia, para você tomar realmente as atitudes que você quer tomar e conquistar os seus sonhos de uma forma mais tranquila, mais leve, mais prazerosa. Então deixa eu só compartilhar aqui. E nós vamos conversar hoje sobre autoestima. Compartilhar da nossa live de hoje. E o que é autoestima, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu considero que eu tenho uma baixa autoestima, mas às vezes eu confundo o que é autoestima, baixa estima, eu não sei bem o que é. Então, a autoestima é a forma como você se vê, como você se percebe, se você se respeita, se você se ama, se você olha para você e fala assim, eu me aceito do jeito que eu sou, eu sei lidar com as minhas dificuldades, eu respeito as minhas escolhas, as minhas decisões e também consigo respeitar o outro. Porque às vezes a gente acha que a autoestima só está relacionada conosco, mas está relacionada com todo o ambiente que a gente está vivendo, com as pessoas que estão ao nosso redor, e até mesmo a nossa escolha profissional, o tipo de relacionamento amoroso que a gente tem. Tudo isso está ligado diretamente com a nossa autoestima. Então é por isso que nós vamos falar isso hoje. E as pessoas às vezes falam para mim, Blenda, como que eu posso melhorar a minha autoestima? Eu já tive vários coaches e hoje eu percebo, e segundo uma pesquisa realizada, que apenas 4% da população brasileira feminina tem uma boa autoestima. Mas por que isso acontece? Porque só 4% da população tem essa baixa autoestima, né? Essa autoestima elevada, na verdade. É porque, às vezes, são as histórias que a gente acaba ouvindo lá no passado, de comparações que fazem entre primo, entre irmãos, e acaba virando... Aquilo vai se tornando o nosso pensamento e a gente vai se comparando, vai se questionando. Nossa, você já ouviu dizer, por exemplo, nossa, sua irmã é muito inteligente e você, minha filha, não segue o mesmo caminho. Ou seu primo é muito mais inteligente. Ou quando você é gordinha, magrinha, nossa, você já reparou o corpo de fulano? E você assim... E aquilo vai crescendo na nossa cabeça como se a gente sempre tivesse que comparar com outras pessoas. Então a gente tem que ser melhor, superior aos outros. E o que a gente tem no momento não vale a pena a gente viver. E o que acontece quando a gente começa a se comparar dessa forma, quando a gente começa a se perceber dessa forma? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, de uma certa forma, a gente acaba comparando com o outro. Então, se você quer crescer profissionalmente, aí você compara com outro que é sempre melhor do que você. Ou se você quer crescer no seu lado pessoal, você está procurando autoconhecimento, está evoluindo, está crescendo, aí você sempre se compara com outro. Nossa, mas fulano é mais do que eu não consigo, eu não sou capaz às vezes. Isso vai afetando, de uma certa forma, a sua autoestima. Eu vi que a dona Florinda chegou aí, a Vera, né? Boa noite, seja bem-vinda. Tá boa, querida? E o que acontece quando a gente percebe que a gente está fazendo isso conosco? A gente acaba se depreciando, se rejeitando. A gente olha pra gente e fala assim, ok, ele é melhor do que eu não posso, eu não consigo.
E isso vai acabando desestimulando a nossa vida. A gente buscar alternativas que realmente sejam significativas para a nossa vida. Faz sentido para vocês? Quem aí considera que tem uma autoestima boa? Ou quem está passando por um momento que considera que tem uma autoestima mais baixinha, que precisa melhorar em algum momento? Mas em relação a você, o que você pensa sobre você? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E o que acontece? A gente fica muito preso, às vezes, aos julgamentos. O que as pessoas vão falar sobre mim? Será que se eu fizer algo novo ou fizer diferente do que eu sempre fui acostumada a fazer, o que as pessoas vão pensar ao meu respeito? Aí você quer fazer alguma coisa nova que vai te ajudar a crescer ou vai te deixar feliz. Aí você olha e fala assim, não, mas fulano vai falar isso, ciclano também vai falar. Aí ao invés de reagir, você acaba postergando mais um pouquinho. Por causa desses julgamentos, né, essas críticas, os medos que a gente tem. De não aceitar que nós temos qualidades, não perceber as qualidades que nós temos e perceber muito mais os pontos negativos. Eu falo que nem é pontos negativos, aqueles pontos que a gente deseja melhorar na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa assim, não, a gente quer ser uma pessoa super feliz, super realizada, como se a gente não pudesse nunca errar. E eu falo muito para os meus coaches, olha, ninguém é perfeito, nós somos seres humanos, nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos aprender, nós vamos amar. Em cada momento da nossa vida será uma atitude diferente. E não é porque em cada momento da nossa vida a gente tomou uma decisão e que essa decisão às vezes não foi a melhor, que a gente não pode ver as nossas qualidades. A Marlene falou assim, eu me sinto assim, eu não vejo as minhas qualidades. Então, e um exercício, Marlene, que eu passo muito para os meus coaches e que eu já começo as sessões normalmente, é perguntando, o que você tem de bom? Quais são as suas qualidades? Aí você falou que não consegue reconhecer as suas qualidades. Então, olha para você. O que você tem, que você faz com naturalidade? Você é uma pessoa carinhosa, às vezes você é uma pessoa mais amiga, você é uma pessoa que consegue ver no outro as coisas boas, isso é uma qualidade. Você é uma pessoa que olha e fala assim, eu conheço o que eu gosto de fazer, por exemplo, o que você gosta de fazer. Então, são pequenas coisinhas que você começa a se questionar. Eu falo que o coaching é um questionamento das perguntas certas. Olha para você e se perceba, o que eu tenho de melhor? Quais são as minhas qualidades? Para e pensa. Não fala assim, eu não me vejo com qualidades. Para e pensa. Porque às vezes a gente consegue ver tão facilmente os nossos defeitos, o que a gente não fez de bom ou não fez certo, que a gente acaba não reconhecendo o que a gente tem realmente de valor. Qual que é o seu valor? O que você olha para você e fala assim, essa sou eu. Não aquilo que os outros esperam de você. O que os outros falam, às vezes, de você, algumas qualidades, ajudam a identificar. Mas o que você realmente se percebe, né? A dona Florinda, ela falou assim, me sinto muito bem atualmente. Isso é muito bom, né? E o que você fez para sentir tão bem atualmente? A Marlene já falou que ela me sente insegura, frágil. Frágil por quê? Insegura por quê? O que te ocasionou? Quer ver? Eu vou fazer umas perguntas que eu sempre faço para os meus coaches. Por exemplo, para você identificar que situações você viveu e que trouxeram isso como uma realidade no momento para você. Então anota aí, eu até coloquei aqui todas elas para vocês poderem ter isso em mente, clareza, porque às vezes vocês vão ver que isso não faz parte de vocês. E isso pode ser transformado. Então, por exemplo, em que situações eu ajo de uma forma insegura, frágil? Que situações você age dessa forma? A dona Florinda falou que, graças a novas descobertas. Isso é bacana. Quando você se olha e se percebe, aí você aumenta a sua autoestima, né? Então, por exemplo, o que me leva a agir de uma forma insegura, uma forma frágil?
O que acontece que te leva a agir dessa forma? Ou que sentimentos, por exemplo, surgem quando eu me comporto dessa maneira? Então, primeiro, você olha que situações você agiu dessa forma. Depois, o que me leva a perceber que eu sou uma pessoa frágil, uma pessoa insegura, que eu não posso resolver as coisas na minha vida. Aí você vai identificar, às vezes, alguma situação específica ou várias situações que te fizeram acreditar nisso. E essas situações não dependem de você, não depende do outro, né, na verdade. O outro, às vezes, ele tem uma opinião que não é a sua, não é uma verdade sua. E quando a gente se percebe, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento e começa a reconhecer que sim, a gente tem algumas dificuldades e ao mesmo tempo que a gente tem algumas dificuldades, a gente tem coisas boas. E isso é o quê? É parte do crescimento, é parte do amadurecimento. Então, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas qualidades e cada momento da minha vida eu vou descobrindo coisas novas. E às vezes a gente fica assim, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu não quero passar por nenhuma dificuldade. E você, por exemplo, que está aí assistindo a nossa live, né? Pode pensar, nossa, Blenda, você é uma pessoa que não fica com raiva, fala calminha, devagar. Não, eu tenho os meus momentos de dificuldade, tenho os meus momentos de raiva, porque eu sou um ser humano. E se eu não tiver e fingir, colocar debaixo do tapete aquele sentimento, aquilo vai me magoar, vai me fazer sofrer. Aquele minutinho que eu tive de raiva ali, depois eu parei, pensei e vi que eu realmente não precisava ter essa raiva e tudo, é um momento que eu mais cresço. Porque eu consigo identificar o que me causou aquilo e por que eu deixei aquilo causar esse sentimento em mim. Porque eu falo que assim, tudo que acontece no nosso interior vai acontecer no exterior. Então, se eu tive algum momento que eu tive raiva, de alguma forma eu atraí alguma pessoa que pudesse me fazer sentir raiva, porque eu tenho aquilo dentro de mim. Então, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai desenvolvendo, aquilo não afeta tanto a forma como a gente lida com as nossas dificuldades. Então, tem momentos de dificuldades? Todos nós vamos ter. A forma como a gente se percebe, a forma como a gente se aceita é que faz a diferença. O outro, gente, às vezes a gente fica assim, eu não quero que ninguém fale de mim, eu não quero sofrer. Mas aquele momento ali é até de um certo crescimento, de um certo desenvolvimento, né? O outro, ele tá ali às vezes para ajudar a gente a crescer. Porque imagina, se tivesse tudo fluindo na paz, no amor, será que a gente ia procurar fazer sempre o nosso melhor? Descobrir as nossas capacidades, os nossos reais poderes? Eu acredito que todos nós temos um dom. Um dom não, vários dons. E por que a gente não utiliza esses dons? E é por isso que surge alguma circunstância para desafiar a gente, para sair dessa zona de conforto, para procurar ser melhor, para desenvolver a nossa capacidade. E quanto mais você vai crescendo, observa, é que aquela mesma situação que você vivenciou, vamos supor, uma situação hoje que te fez raiva, há um tempo atrás, dependendo do que você está fazendo nesse momento, ela não vai fazer sentido hoje, mas naquele momento lá atrás, te fez raiva. Hoje você já leva, nossa, isso já não me afeta tanto. Aí a sua autoestima não é afetada por isso, por aquela opinião que naquele momento era importante. Eu falo que às vezes a gente fica muito presa a algumas amizades, a algumas pessoas na nossa vida, e que elas, eu falo assim, que elas foram importantes naquele momento que a gente viveu. Às vezes, hoje, o que você está vivendo, aquelas pessoas já não encaixam mesmo nessa situação. Então, por que a gente fica querendo manter e querendo ter essas pessoas ao nosso lado? Sendo que você pode ir muito mais além do que você está fazendo hoje. Deixa eu ver aqui. A Marlene colocou assim, ó, é como se eu dependesse do outro. Então, Marlene, você depende do outro para ser feliz? O que você tem de bom? O que você pode fazer hoje para realmente encontrar
essa felicidade dentro de você, ao invés de depender do outro, o que você vai fazer para reconhecer isso pertinho de você? Essa pergunta que eu estou te fazendo é para você pensar, para você raciocinar, você refletir. À medida do tempo, comece a se questionar. O que eu tenho de bom? O que eu posso fazer de melhor? O que eu quero crescer? Quais são as minhas características que eu valorizo? Os meus valores, principalmente. Começa a olhar para você. O outro, ele sempre vai te ajudar nesse processo de crescimento, mas o autoconhecimento, ele é individual. Ele é algo que é só seu. Eu falo muito também para os meus coaches que nós somos a média das pessoas com as quais nós convivemos. Então, se você quer melhorar o seu nível de pensamento, o que você está realmente atingindo na sua vida, tudo, comece a observar com quais tipos de pessoas você está convivendo. Quais tipos de noticiários, o que você está lendo, o que você está colocando nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Isso tudo faz uma diferença enorme e às vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, ler jornal, ler revista, assistir televisão, ficar pensando, vendo esses noticiários, isso, de uma certa forma, mina a sua confiança e a sua autoestima. É como se todo mundo, nesse momento, estivesse sofrendo e era uma obrigação sua também sofrer. E, na verdade, não é nada disso. Algumas pessoas estão passando por algumas dificuldades, sim, mas você não precisa estar nessa dificuldade junto com essa pessoa. Então, pare e pense o que vocês estão fazendo para melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua segurança, a sua capacidade de ir além. Eu vi que a Vera chegou aí. Boa noite, Vera querida, seja bem-vinda. Eu vi que a Vivi também chegou. Boa noite, Vivi querida, seja bem-vinda. Aí a Vera colocou assim, ó, primeiro nós, depois os outros, né, na verdade, né? E realmente a gente tem que começar a se olhar, a se perceber e ver que a gente tem muito mais potencial do que a gente acredita nesse momento. E isso faz uma diferença enorme, gente. Quando eu converso com os meus coaches, eles realmente percebem, olha, é diferente quando eu começo a olhar para mim, reconhecer o que eu tenho de bom, quais são as minhas qualidades, os meus valores e reconhecer que tudo isso é parte do processo. E que nós não somos seres perfeitos. Nós somos seres humanos que estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir e para desenvolver a nossa capacidade. Aí a Vera colocou assim, ó, depois nós de novo, depois nós de novo. O fundamental é a gente se perceber. O outro, ele sempre vai completar o que quer que a gente esteja fazendo nesse momento. Faz sentido para vocês, meninas? E uma outra forma que eu quero compartilhar com vocês para melhorar essa autoestima, essa confiança, essa segurança façam EFT, façam Ho'oponopono, se perdoem, porque às vezes a gente não se perdoa pelos erros que a gente comete ou pelos equívocos nelas que a gente vai tomando ao longo da vida. A gente se percebe assim, muito mais frágil do que a gente é realmente. E eu falo isso porque eu acredito muito no potencial que cada uma de nós temos. E eu acredito que quando a mulher, ela se olha, quando ela se percebe com muito mais força de vontade, com muito mais clareza realmente de quem que ela consegue ir além, ela consegue desenvolver, ela consegue fazer coisas extraordinárias. Então só depende de você. O que você quer para a sua vida? Como que você quer se perceber, se amar, se respeitar? Só depende de você. Então eu agradeço a cada uma de vocês que acompanharam a live até agora. Essa semana eu tô acabando de fazer um meu e-book. Eu tô fazendo um e-book para 4 passos, né? Para descobrir a paixão. Um novo trabalho que vocês que estão nessa busca de um novo propósito, uma nova vida, como vocês podem ter esse negócio. Então eu estou escrevendo esse e-book e eu vou disponibilizar ele em breve para vocês. Então fiquem atentos a essas lives que eu estou fazendo, que em breve eu vou
disponibilizar esse e-book que eu fiz com muito carinho para vocês. Então, gratidão a cada uma de vocês que estão aqui comigo essa noite. Tenha uma ótima noite. Deixe o espírito de luz de cada uma de vocês brilhar e cada vez mais expandir ao entorno de vocês. Então, gratidão e uma boa noite para vocês.